Muito boa noite, hoje é dia 26 de novembro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar das prisões e dos desdobramentos do encerramento definitivo do julgamento da tentativa de golpe de Estado. É assunto pra caramba, então segura aí que tem muita coisa pra gente analisar. E ainda tem o quadro Militando, onde eu trago de modo bem-humorado uma mesma notícia contada de acordo com a militância de esquerda e de direita aqui no Brasil. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. Hoje a gente acordou com uma decisão que já estava no ar, mas ainda não tinha sido escrita. Alexandre de Moraes determinou que Jair Bolsonaro vai cumprir a pena de 27 anos e 3 meses na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e não na Papuda. Não é um detalhe logístico, é uma escolha política, jurídica e institucional. O raciocínio é mais frio do que parece. Transferir Bolsonaro para Papuda agora não seria só mudar o CEP da cela, seria criar a cena, a foto da chegada, o corredor, a porta fechando, a saída em todas as TVs. É tudo que o bolsonarismo quer desde o primeiro dia. Um quadro de martírio para reciclar politicamente uma condenação por tentativa de golpe. O que o STF está fazendo nesse momento é o oposto do que fez a Lava Jato, do ex-ministro Sérgio Moro. Em 2018, a prisão do Lula foi pensada como uma lente grande angular, né? Helicóptero, multidão, faixa, caminhão de transmissão ao vivo, tudo. 4 anos depois, voltou presidente da República. Eles não querem repetir o erro. Agora a ordem é microfone desligado, porta emborrachada e insufilme na janela da PF para não vazar a imagem do ex-presidente lá dentro. E tem um motivo claro para isso. O Brasil finalmente resolveu punir quem atenta contra a democracia, mas não quer transformar essa punição numa fogueira política que alimente o discurso do perseguido, depois de tantos arrobos autoritários da Suprema Corte ao longo desse processo, tocado pelo ministro Alexandre de Moraes. De um lado, o STF diz que aqui existe uma linha vermelha e que ela foi cruzada, e do outro diz, não vamos repetir o erro, né, de criar um mártir em cima do nosso próprio processo. Também tem a questão da segurança, evidentemente. Bolsonaro é um preso diferente. Ele é ex-presidente da República, uma liderança política ainda influente, alvo de amor e ódio na mesma intensidade. Jogar esse elemento num presídio, como a Papuda hoje, seria abrir espaço para uma tensão permanente, né, tanto dentro quanto fora dos muros do presídio. E não é correto. Lula, quando foi preso, também teve esse direito. E a decisão vem embalada por outro gesto simbólico: o pedido do comandante do Exército para que os militares condenados não fossem algemados na hora da prisão. É o Brasil tentando fazer algo que a gente nunca fez direito: responsabilizar quem veste farda e ocupa cargo alto e resolve atentar contra a democracia, sem romper, claro, de vez o fio de contato, né, entre os poderes e as forças armadas. No fundo, o que está acontecendo com Bolsonaro e com os milicos do seu entorno hoje é uma resposta a décadas de omissão. Um país que sempre deixou para lá as quarteladas, os motins, as notas ameaçadoras de comandantes, agora começa a dizer que não vai ter mais. Só que esse não vai ter mais precisa ser dito com cálculo e com justiça e não com raiva e com vingança. E é isso que essa cela na Polícia Federal, sem fotógrafo, sem show, tenta representar de alguma maneira. Uma punição firme, mas sem espetáculo. Se vai dar certo, a gente ainda vai descobrir, mas pela primeira vez em muito tempo, o Brasil está tentando fazer uma coisa que é muito difícil para a gente: dizer que farda e ex-presidente não estão acima da lei, sem entregar o país de bandeja ao teatro do vitimismo. Enquanto isso, num outro andar dessa mesma história, uma porta foi aberta e ela pode ser tão ou mais simbólica que a própria cela do ex-presidente na PF. É o caminho da perda de patente dos militares condenados pela trama golpista, entre eles generais de 4 estrelas e um ex-capitão que virou presidente da República. A decisão do Moraes de comunicar formalmente o STM, o Superior Tribunal Militar, e o Ministério Público Militar não é um gesto meramente burocrático. É um aviso, né? Agora é a vez de vocês dizerem se quem tentou subverter a ordem democrática é ou não é digno de continuar ostentando a farda, mesmo que na reserva. Pela Constituição Federal, quando um oficial é condenado a mais de 2 anos de prisão, ele pode ser julgado pelo STM por indignidade ou incompatibilidade com o oficialato. É um julgamento que não discute mais se teve ou não teve crime. Isso já foi decidido ali
pela Suprema Corte. O que discute ali é se aquele nome ainda pode carregar a patente, o salário e o status de oficial das Forças Armadas do Brasil. E aqui tem duas camadas importantes. A primeira é muito simbólica. Um país que passou décadas engolindo notas ameaçadoras, tuitada de general, reuniões escusas em residências oficiais, a gente está finalmente colocando a pergunta no lugar certo. O uniforme serve para proteger a Constituição ou para servir de escudo para quem quer testar os limites dela? A gente está vendo que não, né? A segunda camada é muito concreta. Perder a patente não é só uma questão de orgulho, é perder direitos, prerrogativas, o lugar na hierarquia, o chão material, né, que muitos desses militares construíram ao longo de 30, 40, 50 anos de carreira. Tanto que existe até a figura da morte ficta, que permite o pagamento de pensão, né, como se o militar tivesse morrido, embora o Tribunal de Contas da União já tenha limitado bastante essa possibilidade nos últimos tempos. No caso específico do ex-presidente Jair Bolsonaro, a pergunta é ainda mais carregada, né? O ex-capitão, que já tinha saído do exército em situação, no mínimo, controversa, pode perder de vez qualquer vínculo com as forças. Se isso acontecer, a espécie de aura que ele tem ainda, né, e que ele tenta vender, a do militar perseguido pelo sistema, ganha um outro contorno, o do oficial que foi expulso duas vezes, uma politicamente, a outra juridicamente. O julgamento no STM não vai acontecer agora. O próprio Procurador-Geral da Justiça Militar já fala que vai ser ano que vem, depois do recesso, que começa agora em dezembro. Mas o fato dele existir já muda o nosso lugar na história, né? Pela primeira vez, desde a redemocratização, a gente vê generais e um ex-presidente saindo do mito da intangibilidade e entrando numa sala onde eles vão ser chamados pelo nome, pelo posto e ser cobrados pela responsabilidade daquilo que fizeram. E aí volta aquela ideia de que reprimir quem atenta contra a democracia não é vingança, é pacificação. Isso sim é pacificação de verdade. É dizer para os próximos que imaginarem um golpe com iPhone ou um fica em casa que eu resolvo aqui, que o preço não vai ser mais uma nota, uma aposentadoria dourada ou um convite para jantar no clube militar. Vai ser cela, processo, perda de patente e ficha que nunca mais se limpa. E se de um lado Bolsonaro respira aliviado por não ir para Papuda, do outro lado, parte do grupo político que gira em torno dele tem dito que esse alívio vem com um preço muito alto. O preço é o esfriamento da anistia. Estava tudo pronto para a narrativa, né? O ex-presidente, com uma saúde muito frágil, de fato está indo para Papuda, foto dramática, vigília na porta do presídio, pressão em cima do Congresso para votar qualquer coisa que tivesse a palavra perdão no texto. Com Bolsonaro numa sala especial da Polícia Federal, sem imagem, sem multidão, sem comoção, fica muito mais difícil vender esse pacote. Lá dentro do PL, os líderes já admitem em off que a tal anistia ampla, geral e restrita virou mais um grito de camiseta do que um projeto realista. Até porque a maioria dos parlamentares não quer comprar uma briga direta com o Supremo no momento em que muita gente, bota gente nisso, ainda tem processo pendurado na corte. Enquanto isso, a fila da mira judicial também não para de andar. Alexandre Ramagem, alvo de mandado de prisão, não se apresenta, vira uma espécie de foragido de luxo, circulando em Miami, mandando recado na reunião do partido. Carla Zambelli, que correu armada atrás de um eleitor em plena eleição, continua deputada, embora esteja presa em Roma. E o Eduardo Bolsonaro, traidor da pátria que conspira contra o Brasil no Texas, segue com o mandato intacto. Ou seja, o STF aperta, a Polícia Federal cumpre os mandados, a Justiça Criminal avança, mas o Congresso sempre finge que não é com ele. Para eles, o custo político de caçar uma figura símbolo ainda é maior do que a vergonha de manter esse pessoal no plenário. E a resposta para a pergunta por que a Câmara não caça é menos misteriosa do que parece. O caminho está todo escrito. A representação no Conselho de Ética, relator, votação no colegiado e, se tudo for aprovado, o caso sobe para o plenário, onde precisa da maioria absoluta, 257 deputados, para cortar o mandato. O problema não é falta de rito, é falta de vontade, evidentemente.
Os processos empacam no conselho, eles são adiados, é pedido de vista, a sessão cai por falta de quórum ou simplesmente não são prioridade para uma mesa que depende dos mesmos partidos para aprovar a pauta econômica lá no plenário e segurar a própria cadeira. Em bom português, então, não faltam motivos e nem ferramentas para caçar. O que falta é vergonha na cara. E o que sobra é medo de romper de verdade com o bolsonarismo. O Centrão, então, está em outro modo. Enquanto os filhos do Bolsonaro organizam as vigílias, as lives e tal, o grupo que segurava o governo dele na época do orçamento secreto está pensando em outra coisa. Está pensando em 2026. Quem vai ser o nome da direita quando a ficha cair de vez que o capitão não vai estar no jogo? A resposta que mais circula nos corredores é uma só, é Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo, perfil mais técnico, menos envolvido, né, no teatro do dia a dia e, sobretudo, alguém que consegue sentar na mesa com quem ainda tem pudor de dizer que é bolsonarista raiz. Só que para isso ele teria que abrir mão de uma reeleição praticamente certa no ano que vem aqui no governo de São Paulo, com chance inclusive de ser eleito no primeiro turno. Não é um preço barato, né, para tentar subir a rampa do Planalto numa eleição contra o presidente Lula. O detalhe é que, segundo relatos do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, o próprio Bolsonaro já teria dito que não quer nenhum familiar como cabeça de chapa. Nem Flávio, nem Michele, muito menos o Eduardo. Ele prefere guardar esses nomes para o Senado ou para a Câmara. É o discurso do homem que, mesmo preso, tenta proteger o seu clã da mesma perseguição, né, que ele diz sofrer. Só que a política tem um tempo próprio. Enquanto Bolsonaro medita sobre o espírito da perseguição na sua sala da Polícia Federal, o espólio político dele começa a ser disputado em cada almoço, cada jantar, cada reunião de lideranças do bloco conservador. Quem herda o eleitorado? Quem vai ter a bênção formal do mito? Quem chega na frente e diz eu sou a continuidade, sem a parte do caos, mas eu sou a continuidade. O fato é que a decisão do Moraes de tirar a Papuda do cenário não só esfria a anistia, mas apressa a conversa sobre sucessão. Porque se não tem revolta popular, se não tem cena de humilhação, se o país segue a vida enquanto o ex-presidente cumpre pena, a pergunta que fica para a direita é muito simples. Vocês vão ficar parados esperando um milagre jurídico ou vão escolher um nome? Faltam 10 meses para a eleição. Até quando essa turma acha que dá para construir uma candidatura viável, capaz de concorrer com o presidente Lula? Talvez seja essa a maior ironia do momento. Na tentativa de evitar que um preso vire mártir, o Supremo acaba empurrando o bolsonarismo para uma fase nova, na qual ele precisa encarar o que sempre não quis encarar. A vida política sem o personagem que dava sentido àquela loucura toda. Tomara que consiga. E bora pro quadro de hoje, o Militando, aquela hora em que eu visto duas fantasias, a do militante caricato de esquerda e a do militante caricato de direita, para mostrar como cada lado enxerga hoje as prisões do Bolsonaro e dos militares de um jeito completamente diferente. Aliás, em alguns momentos completamente delirante. Camaradas, hoje é um dia de celebrar a história, porque o Brasil finalmente fez o que a gente cobra desde a redemocratização. Prendeu o milico que atenta contra a Constituição cidadã do Dr. Ulisses. Esse dia não chegou com a Comissão da Verdade, não chegou com as quarteladas dos anos 90, não chegou com as notas ameaçadoras de general, mas chegou agora, na base da lei, do devido processo legal e de um julgamento transparente sem defeitos tocado pelo excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. O país não podia seguir prisioneiro do medo de desagradar esses porcos fardados e nem do complexo de inferioridade que protegeu o general golpista de pijama por décadas. Se tem gente que está chateada, é sinal de que o Brasil está finalmente fazendo a coisa certa. Abaixo os militares e viva o povo brasileiro! Patriotas, o que está acontecendo no Brasil é uma vergonha. É uma vergonha que envergonha qualquer república séria. Prenderam o ex-presidente impoluto e militares de altíssima patente, heróis nacionais que defenderam o país nas inúmeras guerras do Brasil, só para alimentar o fome zero do poder do STF. Isso aqui não é justiça, isso é show, é um programa de auditório com toga. Eles querem calar Bolsonaro porque ele é o único que tem coragem de enfrentar o sistema. Querem prender general porque eles sabem que é a única instituição que ainda tem credibilidade perante o povo brasileiro. E não venham com essa conversa de tentativa de golpe, porque golpe é o que eles estão fazendo agora.
Um golpe de caneta, de judicialização, de formação de narrativa para destruir a direita brasileira. Eles acham que eles estão ganhando, mas quando o povo perceber o tamanho dessa injustiça, aí sim o sistema vai tremer. E aí o choro vai ser livre. Bom, gente, é preciso celebrar, sim, o cumprimento da lei. Não as prisões em si, mas o que elas significam. As prisões não são a reparação histórica que finalmente chegou, mas sim um compromisso com o futuro da nossa história. Eu estava falando disso agora há pouco. Para a direita caricata, são a comprovação de um sistema perseguidor que prende por opção e não por prova, o que não é verdade, simplesmente não é verdade. Só que o Brasil real não cabe em nenhuma das duas caricaturas. O que aconteceu foi um julgamento, eventualmente, em alguns momentos, controverso, com abusos, sim, mas ocorreu um processo, uma decisão colegiada e uma execução de pena numa democracia que finalmente decidiu dizer chega. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner, foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha de segunda a sexta e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para você e até amanhã.